Ouvi na terra um homem que esteve aqui para tudo ensinar e apresentou brilhar. E para o povo sofrido que achava que a vida era só padecer, ele mostrou o caminho. Mas o mundo se perdeu, esnobando sua luz. Ele não nos esqueceu, mesmo atado a uma cruz. Mas o mundo se perdeu, esnobando sua luz. Ele não nos esqueceu, mesmo atado a uma cruz. Multiplicou pães e peixes pra gente faminta se alimentar, e para a fome da alma ensinou a amar. Buscou os pobres, doentes, mulheres, os cegos e todos sem voz, para seu reino de paz onde todos seriam iguais. Mas o mundo se perdeu, esnobando sua luz. Ele não nos esqueceu, mesmo atado a uma cruz. Ó Mestre, calai as fúrias sem fim das sombras que habitam minha alma, o mal em mim. Abone, traz de volta sua voz, aponta a luz que vibra em mim, o infinito e o divino que existe em nós, em nós, em nós. Abone, traz de volta sua voz, aponta a luz que vibra em mim, o infinito e o divino que existe em nós. O divino que existe em nós. O divino que existe em nós. Gratidão, amigo Mar. Eliana, você está me ouvindo? Oi, eu estou falando aqui achando que o microfone está aberto e estava fechado. Então, Lu, com esse divino que existe em nós, é que nós vamos começar as nossas atividades da tarde de hoje, né? Com este preparo maravilhoso, na voz suave, meiga de Glauco. Nós vamos dar seguimento
com a nossa prece-mensagem, que vem também dessa voz doce, dessa voz meiga, essa voz que conquistou Luiz, que é a voz da nossa querida Vólia. Então, com ela, a nossa oração de abertura nesta tarde tão abençoada. Com você, Vólia querida. Ah, boa tarde a todos. Boa tarde, Alice. Só você mesmo, viu? Para me fazer sorrir nessa tarde. Ah, meu Deus. Olha, eu vou inverter, eu vou dizer Jesus e eu, para te fazer sorrir nesta tarde. Nós aqui vamos hoje na prece, mensagem, com a prece de Joana de Ângeles, né? do livro de Joana, Momentos de Consciência. Né? Então, vamos lá. Consciência e dever. Em razão dos projetos fantasistas que se propõem, a criatura humana estabelece normalmente sua escala de valores prioritários longe da realidade espiritual. Os impositivos imediatos prevalecem nos seus conteúdos eleitos como aqueles que devem ser conquistados, fixando as bases do seu comportamento na busca dessas realizações. Embora reconheça a impermanência da vida física e de tudo quanto lhe diz respeito, agarra-se à transitoriedade dos acontecimentos e fenômenos, buscando eternizá-los, num tempo que se transfere e nos espaços emocionais que se consomem, em razão das transformações inevitáveis do corpo somático. Como consequência, esvai-se na luta constante pela preservação do perecível, assim como no afã de manter-se em novas buscas, esquecendo-se da realização plena que decorre da sua consciência lúcida, constatando a conquista de si mesma. Por atavismo, acredita que a preservação da espécie e a necessidade de manter os provimentos necessários para tal fim constituem os objetivos da existência na Terra, e sem mais amplas reflexões, automaticamente entrega-se à conquista de coisas e valores amoedados, de projeção social e gozo pessoal. As suas áreas de movimentação emocional são restritas, o que gera com o tempo a repetição, as graves neuroses que propelem as fugas espetaculares aos conflitos e aos sofrimentos mais aceitos. O ser humano é aquilo que pensa, que de si mesmo elabora, construindo, mediante o pensamento, a realidade da qual não logra evadir-se, as suas aspirações íntimas, com o tempo, concretizam-se e surpreendem-no às vezes, quando já não as acalenta, pois que há um período para semear e outro que corresponde à colheita. O êxito de um empreendimento depende, por certo, do empenho que alguém se aplica para sua execução. Todavia, o projeto, a programação e o método de trabalho são indispensáveis para o tentame e a realização. A ideia pura e simples necessita de indumentária para ser expressa, e a forma como se apresenta responde pelas conquistas que produz. Assim, as palavras enunciadas não podem ser silenciadas, prosseguindo na sua marcha. O que realiza torna-se patrimônio daquele que as endereçou. A consciência lúcida mantém-se vigilante, a fim de não gerar conflitos e sofrimentos para si mesma, através dos conceitos infelizes emitidos e das ações perniciosas praticadas. Conhecendo os deveres que lhe dizem respeito, amadurece as responsabilidades, porquanto se utiliza das ocasiões propiciatórias para desenvolver mais os potenciais que lhe jazem inatos, ampliando a área de percepção. A consciência do dever não é resultado dos arquétipos mitológicos, e sim das conquistas morais que promovem a criatura, liberando-a dos instintos agressivos, da libido e das paixões assalvajadas. Pode-se medir o estágio de evolução do ser pela sua consciência de dever. A ausência dela indica-lhe o primarismo
mesmo que haja realizado conquistas intelectuais, enquanto que a sua manifestação revela todo o processo de armazenamento de valores éticos morais. A inteligência reflete os esforços que se exteriorizam pelo cérebro, enquanto a consciência promana dos reforços do espírito. Faze da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. Amor e geração, a equanimidade, o dever lúcido marcharão contigo, proporcionando-te estímulos e mais conquistas, sem que o cansaço, o tédio e a amargura encontrem pouso em teus sentimentos e disposições. Cada dificuldade e problema se te revelarão desafios. E se por acaso malograres, toma a atitude de Santo Agostinho, conforme declara em bela comunicação, em um livro dos Espíritos, nos comentários à questão 919. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Boa tarde a todos. E assim, com esta mensagem que vem para a nossa reflexão, continuamos rogando, né, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nesta conversa que acontecerá nesta tarde, e vamos beber na fonte da experiência, na fonte da sabedoria, do nosso querido João Oliveira, que vem nesta tarde falar para nós, nos contar o que Jesus quer nos ensinar nesta pandemia. Então, seu João, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe, lhe inspire, e a palavra é sua, meu querido. Eliana, Oi? antes de passar propriamente a palavra para o senhor João da Silva Oliveira, gostaria de fazer um registro. Ótimo. Lembrando que ele amorosamente mora no nosso coração, dos conterrâneos baixagrandenses. Ele é o meu conterrâneo, lá de minha terra natal. Oportunamente, fazendo parte da programação, Deus o enviou primeiro, né, na programação Reencarnação. Ele preparou a semente lá do Centro Espírita Cristo Rei, né, para que um dia pudesse ele nos dar, né, as primeiras palavras, os primeiros incentivos, as acolhidas, e esse trabalhador de Jesus semeando lá naquelas terras, naquela cidade, naqueles corações, plantando a semente do seu evangelho. A nossa gratidão, senhor João Oliveira. Tem mais pessoas aqui de Baixé Grande, Jucimeire, Conceição, as filhas dele, Ciomara e Carlos, enfim, a nossa gratidão, um abraço aí para a nossa querida cidade, nossos queridos conterrâneos. Não poderia deixar de estar fazendo essa referência inicial, que é muito saudosa, né? Agora na pandemia, então, que eu estou mais de ano sem ver meus parentes, então quando eu vejo um baixagrandense, eu me sinto contemplado nesse laço afetivo. Obrigado, seu João. É muito justo, é justíssimo. Sigamos em frente depois desta festa, né, dessas congratulações, dessas energias de bem-querer. Vamos agora continuar nelas, né, aprendendo com Jesus e nas palavras abençoadas de seu João Oliveira. Muito bem. Estão me vendo aí? Está ouvindo também? Jogue a imagem na tela para os outros verem, para quem não me conhece. Joga aí, Carlinhos, a imagem completa aí para ver. Que pode ter gente estranha que não sabe quem é a gente, né? Certo, isso aí, exatamente. Bota para lá. Está na tela já. Ah, tá? Muito bem. Bom, primeiramente eu quero saudar todos os irmãos de Salvador, de todas as cidades, na nossa sala de hoje,
para falar de um assunto que vem criando medo, e algumas pessoas ainda estão em pânico, procurando saber por que Jesus deixou os muruim vir de lá de longe e pegar todo mundo, aquele bichinho miudinho, né? Que é bilhões e bilhões de vezes menor para poder... Só qualquer microscópio eletrônico é que consegue detectar um vírus, que na cabeça da gente não tem como a gente conceber. Mas está aí, está matando gente e está. Tem para onde correr. Então, nós vamos dividir o trabalho hoje em dois grandes grupos: o coletivo e o individual. As lições que Jesus está mandando para nós no coletivo e depois o individual. Inicialmente, é bom a gente relembrar algumas coisas que a história registra como pandemias. A primeira, segundo as pesquisas da OMS, seria a varíola. Começou 2.430 anos da nossa era, lá no Egito. Matou em torno de 300 milhões. Mas se dividir esses 2.400 anos, 300 milhões, não vai dar essa coisa toda. E ainda um problema é que, naquele tempo, nós só tínhamos como intercomunicação física entre os povos a navegação. Então, quando algum país tinha alguém infectado e ia para outro, aí infectava alguém, mas logo era percebido pelos sintomas diferentes e, às vezes, até se pegava aquela pessoa infectada e se fazia a eutanásia. Depois dessa, é registrada a peste negra, de 1347 a 1353, que, segundo alguns, matou mais ou menos 25 milhões, principalmente entre a Europa Central. Bom, essa já foi mais perigosa, porque foram 6 anos, mais ou menos, né? Já meteu medo. Depois dela veio a cólera, 1817 a 1824, em torno de 30 milhões, por aí assim também, razoável. Logo, no século passado, a gripe espanhola, 1920 a 22, segundo alguns, 20 a 40 milhões de pessoas desencarnaram, entre as quais o nosso venerável Eurípides Barçanufo aqui no Brasil. Essa já foi disseminada mais fácil, porque a aviação já estava engateando, já existia voo de cidade para outra, então facilitou a disseminação de um povo para outro. Logo depois vem a tuberculose. Segundo alguns, 1 bilhão de pessoas, mas a tuberculose, eles calculam 100 anos, de 1850 a 1950. E não tinha daqueles antibióticos, aquela coisa toda, mas era aos poucos, não era assim uma pandemia de vez, chegando tudo num país, né? Mas, de qualquer maneira, a OMS considera uma das piores pandemias e já agora praticamente controlável, né? Depois vem a década de 80 e surge a SIDA, ou a AIDS, não é? Também uma mutação virótica, e foi mais ou menos 20 milhões até agora, e ainda não está debelada, apesar dos coquetéis de medicamentos, alivia, mas ainda tem muita gente desencarnando por ela. E, finalmente, a corona, que já vai com 3 milhões, né? 2019, 2020, um ano, quase 2 anos, né? Já vai com 3 milhões, está dentro de um patamar mais ou menos das demais. E também tem um fato curioso, que é que Allan Kardec fala nas Ilhas Maurícias, onde houve uma peste que dizimou todo mundo de uma vez, ou seja, matou a população toda das Ilhas Maurícias. As Ilhas Maurícias ficam no Oceano Índico, a 800 quilômetros da ilha do Madagascar, que, por sua vez, já está a 500 quilômetros da costa da África, mais ou menos na direção da Somália, do outro lado, o Iêmen.
na Ásia. Então, isso foi só um apanhado para a gente ver que a Covid não é uma única. Viram outra, naturalmente, faz parte do processo evolutivo, que cada uma dessa é uma lição para que a gente vá aprendendo pelo amor ou pela dor. Então, o que acontece? No todo do coletivo, para os povos, agora entremos na Covid, provou 3 a 4 coisas mais importantes que eu destaquei. Provou que nenhum país é mais rico ou poderoso do que outro, ainda que tenham reservas de ouro no FMI. Todo mundo teve que fazer o quê? Correr atrás de vacina. Todo mundo entrou em pânico, polvorosa, desespero. A ciência está muito avançada, graças a Deus. Cada país tentou e conseguiu, já em torno de 8 a 9 vacinas sendo aplicáveis em todos os países da Terra. Então, esse foi o primeiro ensino que Jesus mandou para os povos. Russos, americanos, chineses, todo mundo que dizia que era o bom caiu. O PIB de todas as economias despencou. E nessa questão do dinheiro, apenas a China se mantém estável. É uma economia diferente da ocidental, nós não temos informações diretas de lá. O outro ensino que Jesus usou pela Covid provou que nenhum povo precisa de guerra para matar ninguém. Que as guerras têm que estar aposentadas, embora temos um triste legado das ogivas nucleares, de triste lembrança, que americanos, russos e outros povos desenvolveram, e que algumas estão jogadas no fundo dos oceanos. Ninguém sabe o que vai acontecer. É doloroso. Desta maneira, aquelas corujas agourentas, os profetas do medo, profeta do medo, fim de mundo, Terceira Guerra Mundial, caiu todo mundo no descrédito. Por quê? Porque não precisa de guerra para se matar muita gente. Vem o invisível lá e penetra em todos os países e vai dando o recado. E outra lição importante que Jesus ensinou para os povos no coletivo foi que a hegemonia de cada país não pode ser destruidora. A hegemonia agora de cada povo, de cada país, tem que ser científica para a vida e não mais para a morte e a destruição. Resta saber se as nações vão tomar a lição, mas que a lição aí está dada, está. E nós temos um registro assim à parte, que é a ilha de Cuba, né, que é um país, uma ilha pequena, um país, de qualquer maneira, e eles estão em primeiro lugar no mundo de ciência no campo da vacina. Inclusive, estão fazendo a deles, só vão liberar com 18 meses, começaram em maio, junho do ano passado, segundo o presidente de lá, e ao final deste ano já estarão com as evidências 100% comprovadas para, então, vacinar o povo dele e outros que merecerem. Então, meus irmãos, nós vemos aí que, no aspecto coletivo, Jesus deixou lições importantíssimas para que os povos, os dirigentes, seja que regime for, democracia, socialismo, parlamentarismo, monarquia, vê se aprendem essas lições que aí ficaram registradas. Passemos agora para o aspecto individual. Nós, prestem atenção bem. O aspecto individual, nós subdividiremos em 2 grandes grupos. O grupo do aspecto material e depois o intelectual moral.
aspecto material individual. Que lições Jesus mandou pela pandemia para nós? Primeiro, está nos obrigando individualmente a melhorar as nossas condições de vida, incluindo alimentação, habitação e higiene pessoal, como fatores principais que já controlam muitas doenças infecto-contagiosas. Nós não podemos aqui falar em tudo isso, porque isso é um assunto para um seminário. Depois de um aspecto material sobre nossa saúde, vem a questão nossa do emprego, do negócio, do comércio, a indústria, enfim. E aí a lição que Jesus deixa é: esta não é a primeira crise. Outras virão, porque muitas já vieram. E também se foram, e essa também irá passar. Lembra da mensagem de Chico? Isto também passa. E realmente passará. É só a gente não apressar. Vamos devagar. Carro é carro de boi, não é supersônico, não, né? Carro de boi. Então, crise acontece. Então, se qualquer um de nós tiver algum comércio, algum outro negócio, qualquer tipo de empresariado, temos que colocar isso na cabeça. Nós não vamos mudar nada na pandemia com o nosso negócio. Apenas nós temos que aceitar as situações. Vocês viram, por exemplo, como o negócio na base do delivery aumentou? Naturalmente precisava, porque todo mundo tem necessidade das coisas. Se não pode estar presencial, vamos usar as entregas. Então, foi um fator, uma lição que todo mundo aprendeu, porque é a sobrevivência. Então, crises acontecem. Segunda lição, desculpem. A necessidade da cultura corporativa e cooperativa entre todas as empresas, porque todos dependem de todos. Engraçado, né? Antes era um querendo esmagar o outro. Era a competição destrutiva, cada um querendo, como diz, pisar no seu concorrente. E agora já viu que não pode, porque agora todas as empresas estão em uma rede. O conceito de rede nunca foi tão forte como agora. Observem a produção agrícola, pecuária no campo, o transportador para os grandes centros consumidores, CEAGESPs, rede de supermercados, supermercado para entrega através de motoboy, outros, e por aí vai. Então, isto ficou comprovado. Já o grande rei Salomão dizia: debaixo do sol, todos precisam de todos. Está se cumprindo a profecia do Salomão. Todos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E já imaginou se os garis fossem os mais infectados e o lixo parasse alguns dias em alguma cidade grande? Alguém pensa, mas parece que Deus é diferente de tudo. É raro um gari infectar. Os irmãos garis, os verdadeiros heróis da nação brasileira e de outros países, desmoralizou os heróis do BBB de seu Pedro Bial e agora seu Tiago Leifert. Os nossos heróis. Qual é herói? Coisa nenhuma, gente. Heróis são esses irmãos que estão lá nas bases, os irmãos da área de saúde, Nossa Senhora, heróis verdadeiros. Então, todos dependem de todos, e de agora em diante essa lição vai ficar gravada na consciência de muita gente. Outra lição. Todas as relações hoje em dia precisam de transparência. Uma interação transparente. Porque não adianta agora
a gente queria estar mais enganando a ninguém, porque a gente já sabe que o enganado somos nós. Porque a doutrina nos ensina, pergunta 621, que a lei de Deus está inscrita na consciência de cada um. Daí, por que não ter mais como ninguém está querendo enganar ninguém? Quanto mais agora uma empresa, um comércio é transparente para com o seu cliente, mas ele está fadado ao sucesso. Infelizmente, tem algumas exceções tristes, ainda estão falsificando o álcool gel, um bocado de coisa que ainda existe, né? Mas são irmãos infelizes que talvez não tenham nem mais chance de reencarnar na nossa mamãe terra abençoada. Né? Outra lição, meus irmãos, olhem só. O dinheiro é ou não o rei da terra? Essa aí, como vai ter perguntas, eu vou deixar para vocês irem pensando se realmente quem é o rei na terra é o dinheiro ou quem é que berra. Muito bem. E a outra, também do lado material, o aspecto material, seria o seguinte: quem tem empresa ou qualquer negócio tem que renovar e inovar para não ir à falência. Ou seja, aquele velho ditado, né? Pegando-se a palavra crise, tira-se o S e fica a palavra CRI. Então, neste momento, nós temos que criar em todos os aspectos possíveis para sobreviver. Eu estive na cidade de Monnovo, eu vou sempre lá, e tem um moço lá que tem uma pastelariazinha, ele criou um suco, maracujá e outras frutas, todos com a mistura de beterraba, né? Todas com a mistura de beterraba. Olha que coisa fantástica. Como é um sabor diferente, a gente vai lá só para provar aquele novo sabor, ou seja, ele criou uma novidade. E aquilo é uma atração. Então, isso vale para tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, meus irmãos, agora nós vamos passando para o mais importante. As lições que Jesus nos ensinou, está nos ensinando através da pandemia, nos aspectos intelectual e depois moral e espiritual. A primeira lição, no todo, é que, da agora em diante, está sedimentando, vamos falar assim, a cultura da inclusão em todos os povos, em todas as camadas e segmentos sociais, culturais, religiosos e movimentos renovadores, quaisquer que sejam. Nessa cultura da inclusão, nós começamos pensando. E aí, pensando, vamos criando alguma coisa. E criando, vamos trabalhando, nós, seres humanos, os nossos problemas e desafios. Cumprindo aquilo que a irmã aqui leu a mensagem de Joana, Santo Agostinho, o conhece-te a ti mesmo, que aí a gente vai criando a cultura da inclusão de nós conosco, conhecendo melhor a nós mesmos. E aí vamos identificando as nossas qualidades e defeitos. Nossas qualidades e defeitos, e assim, desculpem, e assim podermos nos aperfeiçoar naquilo que a gente precisa para melhorar. Desta maneira, é mais fácil a gente se melhorar identificando vícios e virtudes para a gente evoluir moralmente. Também, se a gente quiser, sob essa perspectiva otimista, a lição moral que fica a respeito da pandemia da coronavírus é que, como seres humanos,
Não podemos mais seguir nessa direção que a gente achava que era normal. Não. Ou seja, viver e, quando não, almejar uma vida de excessos, descompromissada com os valores espirituais, indiferente com o planeta que nos acolhe em várias encarnações. Vamos parar um pouco, meus irmãos, porque isso é sério. A gente está, todo mundo dizendo, vamos voltar ao normal, porque é sexta, sextou, sábado, domingo, e aí é só o barzinho, a cerveja, a bebida e o excesso de comidas infelizes, não alimenta a gente, mas envenenam. E aí não dá. Nós, a maioria, claro, a maioria só está esperando a pandemia passar, já tomei minhas 2 doses, para voltar a essa vida de excessos, descompromissada. Ninguém quer fazer a caridade, ninguém que eu digo, esses irmãos, né? Porque tem muita gente boa agora fazendo a caridade, com os valores espirituais, e indiferentes com o planeta que nos acolhe. O que quer dizer? Na medida em que a gente entra nesse consumismo irresponsável e exagerado ou desenfreado, qual é a consequência? Qual é a consequência? Excesso de lixão, plásticos, vidros, restos de comidas e bebidas, poluindo as cidades e arrasando com a nossa atmosfera terráquea. E vocês têm acompanhado o noticiário e têm observado que, com esse ano e pouco de pandemia, a natureza vem dando uma respirada, porque os grandes congestionamentos de fim de semana diminuíram um pouco. E aí, os animais, a flora e a fauna, desculpem, vêm se recuperando de maneira lenta, no seu ritmo, mas já se nota muitos avanços na mãe natureza. Por esta razão, meus irmãos, não esperem voltar à vidinha velha, não. Porque se todo mundo voltar ao que era, outra variante espoca ali e acolá, desse vírus de outro, e vamos acertando conta com a lei de Papai do Céu. Porque com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, o homem e a mulher, isto também ceifará. É lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Por isto, não podemos mais continuar nessa direção, nem prosseguirmos nessa competição desenfreada e louca entre pessoas e empresas, sem falar da disputa estúpida pelo poder político entre representantes de várias ideologias fracassadas e incapazes de atender às necessidades básicas das pessoas, no que refere à educação, segurança, transporte, saúde pública. Nenhuma delas conseguiu resolver este problema e, por isto, não nos convence mais. Porque estamos agora, meus irmãos, na hora do começo da seleção de ovelhas e bodes. No começo, não é a coisa, amanhã está todo mundo santo, não, de maneira nenhuma. Também não podemos mais continuar com esta maneira burra de nos alimentarmos. E como também ocupamos o tempo ocioso quando ele exista, nem o nosso descaso com a atividade física, que compromete a médio e longo prazo a nossa saúde e qualidade de vida, gerando uma demanda desnecessária
ao serviço público da saúde. Enfim, não podemos mais continuar com os velhos hábitos, vícios e costumes arcaicos, baseados em facilidades e direitos, sem assumirmos nossos deveres perante a vida. Vejam bem, meus irmãos. O Brasil tem uma cultura que eu chamo sempre de invertida, pelos avessos. O Brasil, a maioria dos brasileiros só querem direitos sem ter deveres. Os outros países de primeiro mundo, não. As pessoas procuram os seus deveres porque é um corolário. Na medida em que a gente cumpre um dever, adquire um direito. E aqui a gente quer ter o direito sem cumprir o dever. Nunca vai funcionar. É por isso que estamos ainda nesse conflito terrível, que não vai resolver enquanto a gente não mudar. E somos nós quem temos de mudar. Aí alguém pode estar me perguntando já agora aí na consciência, e o que é que a coronavírus tem a ver com isso? Tem a ver que a disseminação do vírus em âmbito mundial, como está agora, exigirá da humanidade uma profunda reflexão sobre si mesma e o seu modo de viver. Talvez uma mudança de paradigmas e comportamento ético. Vejam só, qual é o paradigma agora da sociedade, daquilo que eles chamam uma vida normal? É estudar, fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego público para não trabalhar, né? E aí, feriadão, segunda-feira, atestado médico, e de vez em quando outra licença, enganando sempre aquele que paga o salário. Então, esse paradigma ético que está aí, meus irmãos, infelizmente vai ter que mudar pela dor, porque pelo amor ninguém quer mudar. Existem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, indústrias, infelizmente é doloroso dizer, de venda de atestado médico para as pessoas infelizes queimarem o trabalho na segunda-feira, dada a ressaca e alega-se uma doença. Então, meus irmãos, não vai poder continuar assim, porque tem muita gente brincando com a realidade. E de Deus não se brinca. É bom irmos pensando nisso. Algo diferente de tudo aquilo que temos praticado no século passado, quando se acentuou a corrida desenfreada pela produção e pelo consumo, ainda que isso custe a vida de milhares de pessoas e de causas a agressões de toda sorte que cometemos contra o mundo em que vivemos, como a justificativa de atender nossas satisfações efêmeras e necessidades fictícias duvidosas. Observem, por exemplo, o desmatamento das florestas brasileiras melhores do mundo com respeito aos outros, a Amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a própria Caatinga, e tantos biomas fantásticos que o Brasil tem, estão destruindo a todo jeito. Matando jacaré para fazer bolsas, sandálias e outras coisas, sem nenhuma necessidade. Eu vou ver aqui, pode ser oralmente mesmo, pode ser oralmente as perguntas, viu, Lula? Tem problema não, viu? Desde quando a pessoa apareça na tela para se identificar, que é muito importante para os outros. Até que hora eu posso ir, Lula? Vamos ver aí, me deu tempo aí para eu me basear aqui. Até umas 16 horas. 4h05, por aí. Isso, eu tenho uns créditos, né? Tem, porque a gente começou, exatamente. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Nós, seres humanos, precisamos fazer diferente do que temos feito até agora. Senão, a casa cai, como diz a marchinha do carnaval. Porque continuamos? Porque se continuarmos caminhando
num espaço de tempo bem menor dessa maneira infeliz, nós caminhamos para a extinção da nossa própria raça, não do planeta. O planeta sobreviverá. A gente sabe que uma mata desmatada com 100, 200 anos, ela vai nascendo outras árvores, ela vai se recompondo e a Terra caminha com nós e apesar de nós. Agora, vamos ter condição habitável, necessária à nossa vida que a gente acha que é melhor? Não, de maneira nenhuma. Maneira nenhuma. Observemos o Rio de Janeiro, um fato vergonhoso. As águas que se bebem no rio recebem os dejetos de alguma cidade do próprio Rio de Janeiro. E o tratamento que eles dão não é suficiente. E isso ninguém está ligando, não. Continuam construindo na margem das grandes barragens, lá em São Paulo, em Bíligues, Guarapiranga, né? E por aí vai. Aquilo que semear, isto colherá. Nunca nos esqueçamos disso. Então, meus irmãos, a pandemia da corona vai nos ajudar também a nos conscientizarmos de que todos somos irmãos, independente do país onde nascemos, do espaço geográfico que nós ocupamos aqui no planeta. Porque a dor dos que ficam em relação aos que partem, prestem atenção, é a mesma por toda parte, até rimou. A preocupação é a mesma, o medo é o mesmo, os cuidados a serem tomados para evitar o pior são os mesmos. E isso nos reduz na força. Na força, o nosso orgulho e egoísmo. Vocês veem, meus irmãos, aí que o vírus agora já está no jovem, né? Quando começou eram os idosos, agora não. Os idosos já estão usando a maior parte da vacinação, que ajuda realmente a prevenir, e os jovens estão se jogando aí adoidadamente nas baladas, nos bares e por aí, e naturalmente estão se contagiando. Antigamente eles se contagiavam e levavam para os pais ou avós em casa, agora não. Agora, recente, saiu aqui na Bahia, prestem bem atenção, o secretário Fábio Vilas Boas, uma estatística perfeita, 70% dos internamentos na Bahia são jovens de 20 a 38 anos. Os outros estados não tiveram a coragem de divulgar, e a Bahia teve a coragem de divulgar. Então, merece louvor, para ver se desperta essa turma nova. Estão brincando com a vida. Estão brincando, meus irmãos, não pode. Então, mesmo menos mal que não foi necessário que chegássemos ao absurdo de uma grande guerra mundial, para que não tivéssemos a chance de perceber, sem a guerra nós precisamos mudar o modo de vivermos e convivermos. Agora, tanto faz americano, russo, chinês, o modo de viver cá dentro e conviver lá fora tem que ser mudado. Caiu a empáfia. Países que tinham aquela postura arrogante de superpotências, caiu tudo. Mas nós vamos perceber, de fato, e vamos refletir nisso, na necessidade dessa mudança. Porém, esta mudança, meus irmãos, depende exclusivamente de cada um de nós. Deu para perceber isso? Isso a nível mundial, 8 bilhões de pessoas têm que gravar isto na consciência, para que não tenhamos, no futuro, fatores mais graves ou outras pandemias mais devastadoras. Essa ainda deu tempo para pesquisar um pouco a vacina, né? Mas tem um aí na África, tal da ebola, que, se voltar, eu podia até anunciar. Ali é ligeiro, não dá tempo nem internar. Não sei, né? Não estamos aqui, a gente não está fazendo aquele trabalho da coruja agorenta, mas chamando os nossos irmãos, a responsabilidade com Jesus e com o planeta que ele nos deu como casa. E ele deixou claro, lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, se quisermos continuar morando na mamãe terra, tem que mudar.
Então, meus irmãos, essas são algumas das lições que Jesus quer nos ensinar com a eclosão da pandemia, mas ainda poderá permanecer por mais alguns anos na Terra, hein? Até que as vacinas cheguem a todos os povos. Por exemplo, tem povos aí que nem ninguém sabe se já vacinou uma pessoa, na África, na Ásia, né? Vários países aí que ainda não começou, então a gente nem sabe. Mas isso não é ainda a separação das ovelhas dos bodes. Vocês lembram que Jesus falou lá na Bíblia? Isso é apenas avisos prévios para o início da seleção, que, segundo o João no Apocalipse, João Evangelista, ele diz que viu Satanás amarrado por 1000 anos. Satanás, que ele chama que é a serpente, que é a mentira, viu? E com isto, Satanás amarrado, a nova Jerusalém seria implantada na Terra. A simbologia, né? Todo vestido de branco, aquela coisa. Ou seja, nós temos mais ou menos, se for olhar isso ao pé da letra, pode ter variantes, né? Não é exatamente isso. Nós vamos ter ainda aí alguns séculos onde todos nós teremos 6, 8 ou 10 reencarnações como ultimato, vamos falar assim, de Jesus para a gente continuar possuindo a Terra. Porém, meus irmãos, temos uma explicação muito fantástica na Gênese do Allan Kardec, nos capítulos 17, 18 e 19. Como é muito grande, e aqui não dá para a gente transcrever nada, porque teríamos que fazer um seminário grande sobre isso aí, só sobre isso aí, o que vai acontecer? Primeiro, vamos voltar a Mateus 24, 36. Ele diz que o tempo e a hora que vai acontecer esses fatos, nem ele, Jesus, nem os anjos do céu sabem, só o Pai. Então, não adianta ficar até com respeito a algumas mensagens mediúnicas, que a Terra vai sair depurada dessa, que, meu Deus do céu, ainda vai demorar tantos séculos. Nem adianta sonhar, a não ser que fique deitado, porque em pé e sentado vai cansar, viu? Agora, é claro, Jesus deixou alguma advertência. Ele é a pedra angular. Quem fugir dele vai se espedaçar. É a profecia do Isaías, né? Aí ele dá alguns sinais precursores, as guerras, a miséria, e tudo isso ele diz que é o início das dores. Então, estamos assistindo agora, realmente, esse início de dores. Eu gostaria que vocês relessem o Kardec lá na Gênese para poder se situar melhor no contexto. Mas aqui a gente ainda tem mais uma noçãozinha aqui da coisa. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que o melhoramento do globo se opera sob a ação de forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços da sua inteligência. Saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Está acontecendo isso? Sim, naturalmente. Naturalmente. Agora, vamos debruçar um pouco. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes. Eu falei atrás que os costumes atuais que nós estamos colocando como sendo normal vai poder continuar. A vida somente bebeu, comeu, defecou, dormiu. Jesus fez uma comparação, viu, gente? Lá no Evangelho de Lucas, viu? Não vai ninguém se doer, não. Ele disse que é para não dar pérola aos porcos. Ele não fala do porco, irmão suíno, não, viu? Ele fala dos porcos de 2 pés. Somos nós. Não adianta um cara que não respeita nada na vida, pega um emprego de 10, 20 mil para fazer o quê com o dinheiro?
faz alguma obra de caridade, ajuda alguma instituição de qualquer tipo que sirva para a melhoria da vida do planeta Terra, meus irmãos? É essa a questão. E o que nós vemos agora de entristecer a gente. Os salários altíssimos no mundo da administração pública, onde o dinheiro é todo jogado fora e desviado pela corrupção. Isso vai continuar, ainda continuará, mas um dia terá um freio. Porque não é possível continuar. Nós não aguentamos pagar esse preço. Não se fala aqui de um problema político, de nenhum regime sócio-ideológico, não. Essa é a realidade que vem já de décadas, por décadas, se arrastando aqui e em outros países. Mas tem outros países melhores, a Suécia, por exemplo. Os deputados lavam a roupa deles, não tem uma empregada, não tem nenhuma vantagem, ganha 1/10 de um deputado brasileiro. Então, essas lições vão chegar a todos os povos, mas vai demorar décadas ou séculos. Desta maneira, é bom que a gente comece a pensar. Porque vai chegar um momento que o próprio povo esclarecido se revoltará. São os anseios que eclodem das massas sofredoras e famintas, meus irmãos, que precisam serem atendidos. É por isso que a doutrina espírita traz este consolo para a gente. A gente não podendo mudar uma coisa, ora. Quando pudermos, tenta. Quando não pudermos, não tem jeito. Então, esses movimentos que a gente está falando aqui, infelizmente ou felizmente, são subordinados ao livre-arbítrio nosso, dos homens. Mas chega um ponto que eles virarão fatais no conjunto, porque as leis da terra nos impulsionarão para a frente pela dor. Pela dor. E aí, meus irmãos, a própria Mãe Terra contribuirá com cataclismas desumanos e outras respostas de tanta agressão que ela vem sofrendo. Agora, o que acontece? Felizes aqueles como nós que, conhecendo a doutrina espírita, já se preocupa conosco e com a humanidade. E aí, a gente lembra da grande poetisa Alta de Souza, quando ela diz: Deus te abençoe um pão que tu dá na tua porta, aos romeiros cansados da agonia, o teto aos que se vão na noite fria, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe por tudo quanto fazes, para extinguir dores, tristezas e males, que se amontoam numa penura imensa. Deus te abençoe com muito mais ternura, todo raio de amor e de ventura que tu dê a todos sem recompensa. Muita paz para todos. Ficamos agora, Luiz, com algumas perguntas. Você falou que alguém podia perguntar. Luiz, meu querido, fiquei aqui encantada agora com o seu João. Já estou pensando em chamá-lo para declamar no Vai na Arte. Coisa mais linda, essa poesia que ele declamou agora. Pois Tá é, vendo? vai na... Dele declamando, para a gente Ainda tem... botar aquela imagem linda e colocarmos no Vai na Arte. E vai na fé também, né? E vai na fé também, exatamente. Vamos chamá-lo para uma conversa no Vai na Fé, não é? Coisa mais linda, seu João. Que Deus te abençoe. Precisamos dessas conversas assim, pé no chão, né, Lu? Conversa pé no chão, para que a gente não viva uma ilusão e sejamos surpreendidos, né, pela realidade. É estudar essa doutrina, estudar o Evangelho e entender, passo a passo, o significado de cada coisa. Como o senhor bem trouxe aí, não existe um pó mágico, não existe uma varinha de condão
que vai mudar as coisas da noite para o dia, mas é preciso esforço, dedicação de cada um de nós para irmos ali, ó, né? Remando o barco, carpindo as nossas provas e nos conscientizando, meu Deus. Deus te abençoe, te guarde pela luz que o Senhor trouxe nesta tarde. E vamos pedir ao povo que aproveite, né, Lu, para fazer as perguntas. Com certeza, Liana. Vamos aproveitar, né? Não vi nada no chat aí, você viu? Não vi nenhuma pergunta aqui, a não ser nossa querida Vólia fazendo um complemento, né, de que agora a guerra é toda interior, no foro íntimo de cada um, na luta para vencer nossas más tendências. Né? Exatamente, tá certo. Então, meu povo, vamos aproveitar que não é todo dia que nós temos essa pérola conosco, hein? Vamos aproveitar seu João Oliveira aqui para a gente ir tirando as nossas dúvidas e buscando o caminho. Eu tenho certeza que Luiz tem uma perguntinha aí na manga, ele sempre tem. Eu estava com a pergunta, mas ele já respondeu em parte, mas eu vou colocar e ele vai acrescentar. Seu João, eu tenho feito algumas reflexões, né, nos 3 livros básicos do Transição Planetária, no Amanhecer da Nova Era, né, Perturbações Espirituais e o novo agora, né, de Filomena de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. E a gente tem visto realmente, né, como o mundo espiritual, sob a diretriz de Jesus, especificamente no Brasil, né, o Espírito Ismael, toda uma play de um conjunto de espíritos sob a égide do Cristo, preparando essa base, esse alicerce. Né? Essa base, esse alicerce, que fica bem claro que essa base, o alicerce, será estruturada por eles, reencarnando vários espíritos iluminados para montar essa base, mas que o resto do edifício somos nós que vamos construir. E isso ficou bem claro na sua palestra, a nossa responsabilidade em dar continuidade a essa construção, para que sejamos merecedores, conforme muito bem o senhor trouxe aí, lembrando, né, o Jesus colocou. Por isso que esse tema me encantou, né, porque nos puxa aí para essa responsabilidade. Mas onde eu quero chegar é assim, a pandemia está aí, ela tem uma finalidade, ela traz embutida uma mensagem. E eu, quando eu saio na rua, seu João, claro, mantendo a distância das pessoas, né, alguns vizinhos, aí aquele bate-papo de vizinho, né? Luiz, eu estou doido para essa pandemia acabar, para a gente voltar à vida normal, e outras interpretações mais. Aí eu fico, as pessoas estão doidas para a pandemia passar, para voltar à vida que era antes. E o senhor trouxe muito bem que eu ia perguntar, né? Para continuar a mesma coisa, aquela vidinha que tinha antes. Então, eu ia perguntar ao senhor o que a gente deveria fazer, né, enquanto atitude, para que a pandemia não viesse, não retornasse, não houvesse multiplicações dos vírus, a replicação, ou então que as pandemias fossem diminuindo a sua intensidade, colocou muito bem, né, diminuindo ali as questões dos hábitos perniciosos. Então, fica aí uma pergunta, era uma pergunta, mas se eu já respondeu, fica, se eu quiser, um comentário, né, também. É o seguinte, Deus não faz nada sozinho. Deus criou a lei das parcerias pela eternidade. Então, tudo na lei de Deus, a parte dele já está feita, e a gente agora tem que fazer a nossa. Qual é o grande problema, nós? É que a gente quer que Deus faça a parte nossa. Mas por que isso aconteceu? Velho atavismo milenar das igrejas. O que aconteceu? Comendo a hóstia, tira o pecado. Pula carnaval, sexta-feira de cinza, uma cruz de cinza na testa, está limpo os pecados, vai até outro ano. Outros batizou, mergulhou na água, está limpo os pecados. Então, meus irmãos, com essas idiosincrasias atávicas, vamos chamar assim, aí não vai. Porque Deus deixou tudo claro. A natureza é um livro, uma enciclopédia de todo o conhecimento.
Basta a gente debruçar, a gente olhar que onde o cavalo bebe água, aquela água é limpa, a gente pode beber junto com o cavalo, que não tem nenhuma poluição. E o cavalo sabe mais do que a gente naquilo ali, no mundo dele. A cabra lá na Paraíba, quando a seca está terrível, ela conhece uma planta que aborta para não parir, porque morreria ela e a filha de fome. Então, ela aborta até passar a seca. Cientistas franceses descobriram lá, porque naquele período as cabras não estavam produzindo e não tinha nenhuma explicação para abortarem. Então, essa ciência divina que está escrita na natureza, é o nosso dever de agora em diante começar a estudar. As universidades, em todos os seus cursos, nas suas 3 áreas, exatas, humanas ou sociais, têm que mudar. Tem que levar o aluno lá para pegar na terra, para pisar na bosta do boi no curral, para poder saber o que é uma larva vulcânica, uma magma, as formações, decomposições geológicas e tudo, enfim, para poder, então, daí em diante, com o devido respeito à mãe natureza, a gente ajoelhar-se perante ela e fazer a nossa parte. Se não fizer, vai dar zebra. Tá bom aí, né? Vamos parar Eliana, por aí. tem duas pessoas com mãozinha suspensa, Eliana. Acho que pela ordem da mão suspensa, acho que é Ciomara. Ou é a Né? irmã, são bem parecidas. Está com E Luiz, Galaxy. mesmo que não fosse pela ordem, Pira é um gentleman, cederia ao lugar como um bom cavalheiro. Vamos lá. Pronto, pode fazer a pergunta, minha querida. Não, não tenho pergunta, eu só estava aqui pensando no que o meu pai estava falando. Maravilha, meu Então, pai. se quiser dividir com a gente esse pensamento, né, já que a mãozinha Aqui aparece a moça do Galaxy 10, A10. É ela. Faça sua pergunta, linda. Não, ele estava falando e eu estava aqui pensando no que ele estava falando a respeito das leis que estão impressas na natureza em toda parte. E Deus é muito sábio nesse aspecto, né? Se nós copiássemos aí os animais, nós nos livraríamos de muitos prejuízos. É só isso que eu estava aqui pensando. Com certeza, meu querido. Sabe o pensamento. Venha, Bira, meu querido, pergunte. Se achei. Primeira menina linda do Galaxy A10, que eu não sei o nome. Ela já fez Sou eu. Ciomara, Não, né? sou eu. Sou a Semiramis, irmã da Ciomara e filha do João da Silva Oliveira. Então, eu quero saber do meu pai quais são os ensinamentos morais que essa pandemia veio trazer para nós, que está faltando aprendermos ainda. Só um. A gente rezar o Pai Nosso e respeitar Deus como Pai e chamar todo mundo de irmão só. Quando fizer isso, a religião já foi aposentada, todo espiritismo, deixa para lá. A gente vai viver bem. Tudo isso com o coração, né, seu João? Fazendo sentido. Eita, lelê. A gente muda o mundo. Pronto, Bira, meu querido. Vem agora com a sua pergunta. Primeiro, eu agradecer a seu João, eu fiquei aqui encantado com a fala dele, né? A minha, na realidade, não é nenhuma pergunta, na realidade, falar o que eu estou sentindo dessa pandemia, né? Eu noto que essa pandemia tornou as pessoas mais amorosas, mesmo que de uma maneira indireta, o amor começou a brotar de uma maneira mais alta. A gente está rezando mais, a gente está mais conectado a Deus, certo? E isso, para mim, é uma espécie de progresso. Nada vem por um acaso, como o senhor muito bem disse. E aí, o que é que essa pandemia está fazendo? Está fazendo com que a gente volte para dentro de si e veja o que a gente pode tirar de melhor. Nunca, na minha existência, eu vi as pessoas tão cordiais, tão rezando tanto,
certo? Como estão nesse momento. E outra, tirou aquela expectativa, porque nós vivíamos no futuro, né? Amanhã eu vou fazer tal coisa, futuramente eu vou fazer tal coisa. Tirou todos os planos. As pessoas estão vivendo mais no presente. Se eu tiver errado, seu João, se eu depois diga. As pessoas estão vivendo mais no presente, agradecendo a este passado e pedindo a Deus que possa ter a oportunidade do futuro, né? E aqueles que não estão fazendo isso, que estão no negacionismo, estão sofrendo muito mais do que a gente. Tá difícil, tá, mas para quem tem Deus e para quem tem especialmente a doutrina espírita, tá passando com mais suavidade. Era isso que eu queria dizer. Bem colocado, Bira. Isso aí exatamente é uma das grandes lições que a pandemia está impondo e a gente está aceitando. Ainda é claro que não são todos, mas uma boa maioria de gente nunca se viu tanta caridade, tanta bondade, tanta generosidade, não é? E esqueceu-se a religião. Observe um detalhe: todos os gurus faliram, chefes grandes, pastores milagreiros, espíritas que faziam milagre por aí fora, pai de santo, enfim, com todo respeito a todo mundo, mas tudo fracassou. Por quê? Todos têm que ser iguais. E essa é a lição que vai prevalecer na mente de muita gente. Já é um grande avanço. Por isso que eu falei na palestra, esse é o primeiro aviso prévio que a gente vai aprender. Beleza, Mira, beleza, meu irmão. Pois é, Luiz. O assunto foi tão bem explanado e a realidade tão bem trazida que faltaram as palavras, né? As perguntas não vieram, porque acredito que cada fala, até você mesmo sempre tem uma perguntazinha na manga, hoje você disse o quê? Minha pergunta já foi respondida, porque a espiritualidade sabe como trabalha, Deus realmente organiza tudo de uma maneira maravilhosa e sabia do que é que nós precisávamos nesta tarde, quando trouxe seu João de tão longe para matar a saudade de Luiz e para nos esclarecer. Então, que nós sigamos, né, doravante, com esses pés no chão, sabendo que nada vem de graça, nada vem sem trabalho, nada vem sem renúncia, nada vem sem esforço. O seu João deixou a realidade aberta, clara. É uma palestra para que nós não nos esqueçamos e também para que nós não nos desesperemos diante, seja lá do que for, que ainda esteja por vir. Se temos Jesus, se temos uma doutrina que esclarece, seu João hoje só faltou sacudir a gente e dizer ó homem de pouca fé. Seu João trouxe de uma maneira tão encantadora que eu estou aqui tão, sabe, em estado de graça, na realidade. Ele é uma pessoa muito linda, espiritualmente, fisicamente, né? Eu vou recomendar ele para o grupo, porque vale a pena, né? Eu vou recomendar, não sei se eles vão acatar, eu fiquei encantado com a palestra dele. E, Luiz, por favor, mande para o meu e-mail, viu? Por favor. Essa é uma palestra para estar se revendo sempre, porque é um alerta para a gente. Ô, Bira, ele é um patrimônio tombado do movimento espírita, eu acho que ele vai aquecer o convite. É, né? Que maravilha! Que bom, que bom. Então, hoje nós estamos com o nosso assunto, né, praticamente sem perguntas. Se alguns dos irmãos, dos queridos irmãos, quiserem fazer algum complemento, a hora é esta, não se acanhem, né? Tragam seu complemento. Se não tivermos nada, aí vou consultar, né? Luiz, amado mestre, se nós podemos, se não tivermos mais nada a tratar, se nós podemos, nesses poucos minutos, ouvir um pouco mais de Glauco e depois seguirmos com a nossa oração, mas indo primeiro ao nosso salve, salve, Luiz. Mais alguém gostaria, gente, de fazer alguma colocação, algum comentário, pergunta? Nós estamos em um momento interativo. Aqui a gente aprende nas trocas de ideias. Isso. Vólia colocou aqui que nós estamos sendo impulsionados
a separar o joio do trigo, cada um com o seu testemunho. Eu diria até, Vólia, que nós não estamos sendo levados a separar, mas nós, pelas nossas atitudes, estamos nos dizendo quem somos, como ouvi alguém citar certa feita, né? E cada um está se dizendo, eu sou trigo, eu sou joio, pelas atitudes. Eliana, Oi, meu amor. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor João. Eu me incluo nessa pergunta. Senhor João, eu estava preparando o estudo básico, né? Estudo básico, não, Livro dos Espíritos, e a gente ouve os comentários também de Miramês, né? E estamos estudando as ordens a escala espírita. Então, fazendo um comentário Miramês, ele colocou que, em termos de porcentagem, considerando 100% da população terrena, encarnada e desencarnada, está numa relação, né, simbiótica, 2% são de espíritos que fazem essa perturbação toda de violência, né, que causa esse pavor que a mídia tanto divulga, que a gente se amedronta, se acovarda, né, porque somos realmente espíritos ainda de retaguarda. 2% ele fala que são de espíritos bons, que já pensam no bem do próximo, né, digamos, o tempo todo. E 96% que resta são aqueles que o senhor colocou muito bem na sua palha, por isso que eu estou dizendo, o senhor colocou coisa que fica... Né? 96% são daqueles que acordam, vão para o trabalho, bebem, né? Faz suas atividades rotineiras, se preocupa só com o seu clã doméstico, quando conseguem, né? Já seria uma grande coisa pensar no seu clã doméstico, nos seus familiares. Então, tem aquela rotinazinha, né? E aí a gente vem para esse livro também, onde ele fala que dos desencarnados, muitos não retornam mais. E aqueles que estão desencarnando voltam para ajudar nessa construção do edifício. Então, eu quero perguntar ao senhor, desses 96%, tem alguns que não retornam mais, eles retornarão, enfim, o que é que o senhor faz essa analogia na ótica espiritual? Olha, a questão é a seguinte: o bem e o mal. Bem e mal depende de como cada um também interpreta, né? Claro. O cara que faz o mal acha que está fazendo um bem. Mas, na lei divina, tem duas coisas para separar, chamada vibração, harmonia e desarmonia. A harmonia é a vibração do Papai do Céu que sustenta o cosmos. E a desarmonia é a nossa vibração desequilibrada que nós criamos dentro de nós e temos que reabsorvê-la, porque ela não pode afrontar a harmonia. Ela só existe dentro de nós enquanto a gente alimentar com o pensamento. O percentual 2%, 3% ou 4%, eu não me pego. Agora, o que nós vamos pensar? O espiritualista italiano, Pietro Baldi, no livro dele, O Sistema, né, tem muita coisa boa, ele diz que no futuro desaparecerão todas as religiões. Aí ficarão dois grandes grupos, honestos e desonestos. Por que só ficarão esses? Porque eles se sintonizarão onde se encontrarem pelo olhar, pela irradiação mental. E os desonestos, ele não é espírita, não fala da transição, esses talvez não voltem mais à Terra. Aí eu também concordo. Por quê? Porque enquanto a gente quiser se rebelar contra Deus, terá que entrar no aguilhão da expiação. Não tem como. Porque Deus deixa o amor e a dor para a gente escolher como resgatar nossas dívidas. Agora, se a gente persiste, e não pode ser eterno, que o mal não pode ter fórum de cidadania eterna, a gente vai ter, então, que ir para outra escola, outro planeta, do nível vibracional nosso, que ali a gente, junto com os demais, vamos chamar primitivos naquele planeta, como a Terra foi quando era mundo primitivo, recomece tudo. E a gente, com mais um pouco de sabedoria intelectual, já vai usar para alavancar o progresso daqueles outros, como os capelinos fizeram conosco na Terra.
né? Os 4 grandes grupos que a gente vê no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, o Chico, define muito bem essa situação. E, interessante, entre os capelinos é possível, ainda tem algum irmão que está ainda refratário no mal. É possível. E que não já saiu do primeiro degredo, foi expulso de capela para a Terra, e talvez vai expulso da Terra para o planeta vermelho que está vindo aí, o Hercólogo, não é? Que já deram um nome assim fictício, que passará na Terra e levará todo esse povo desencarnado na sua psicosfera para lá, quando tiver condição da vida vegetal e animal no início, aí então ele já começa a reencarnar os primeiros corpos ainda subhumanos, como foi na Terra, o Australopithecus erectus, o Ramapithecus, até chegar no Homo de Neandertal ou no Homo sapiens, para poder, daí em diante, começar a jornada mais intelectiva. Com certeza, os irmãos que refratarem contra Jesus, ele os acolherá, mas em outra escola, que a Terra não poderá mais ficar aqui. Irmãos tipo Marcola, o PCC comandando a nação brasileira e outros países aí na Bolívia, Venezuela, o crime da droga também mandando, criando uma administração paralela, a máfia na Itália e outros tantos países interessantes. Até nos países do primeiro mundo também tem tudo isso, mas não pode continuar. Esses irmãos ainda terão algumas chances, como a gente sabe, mas se não aproveitarem, não tem jeito. Receberão uma transferência de escola. Não é assim que se fala na linguagem pedagógica? Muito bom. Transfere de escola e às vezes fica na mesma série, ou então regride de série quando for o caso. Glauco, meu querido, você tem alguma pergunta a fazer, meu anjo? Primeiro, agradecer a seu João por essa tarde abençoada. Dá tempo de fazer uma perguntinha, seu João? Dá. A gente poderia considerar a pandemia como um dos flagelos destruidores? Está no livro dos Espíritos, sim, naturalmente. Faz parte, Cláudio, sim, com toda segurança. É um desses. E, naturalmente, na medida em que a gente resistir, outros virão para, como diz, sacudir a poeira. Mas, com certeza, é isso mesmo. Beleza, Glauco. Pois é. Vamos em frente. Vamos descer aqui. Agora, só mesmo um agradecimento a seu João, agradecendo também, deixa eu ver quem é que está agradecendo aqui, nossa querida. E o Washington, agradecendo a seu João, agradecendo a equipe do Consolador, e ele se despede porque ele precisa sair agora. Então, que Deus te acompanhe, Washington, obrigado por sua presença, por ter estado conosco até agora. Bom, 2 minutinhos para o nosso encerramento dessa tarde assim, maravilhosa, que se a gente pudesse, ficaria aqui com o seu João a tarde toda, aprendendo e só bebendo nesta fonte de experiência. Mas agora, Luiz, vamos com Glauco e depois vamos à nossa oração, faltando 2 minutos, ou você, né? Vamos, eu Acredito estava que você quer respondendo. agradecer mais a seu João. Eu quero o passe dele para o Vai na Fé, para o Vai na Arte. Você vai ser o responsável aí para me conectar. Eu estava respondendo a pergunta de Washington, o livro é Filosofia Espírita, se não me falha a memória, de Miramês. Ele comenta muitos temas. Ele perguntou aqui no chat. Isso, isso. Sim, podemos seguir o baile, Lu? Então, Glauco, meu querido, por favor, com essa chave de ouro, para encerrar o nosso trabalho da noite, o da tarde, traga-nos essa voz suave para nos embalar.
queria agradecer o convite e o carinho do semeador e essa palestra maravilhosa. Obrigado, seu irmão. Sua voz está chegando baixa para mim, não sei se para os demais. Tá baixa mesmo. E agora? Melhorou? Fale aí para a gente ouvir. Melhorou, gente? Foi? Isso. Melhorou um pouco. Pouquinho. Um pouquinho. Gostei, seu João, está vendo o objetivo. Eu vou então começar a cantar e vocês vão sinalizando. Eu vou trazer uma canção de Armando Lui, que nos diz que o amor é a cura. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar, sabe, você é minha sorte, meu destino, a minha sintonia, o caminho, força de continuar, sabe? Você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, a absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia, modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, alívio do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor é a cura, o amor é a cura, sabe? Você é minha paz, o meu sossego. E assim nós elevamos os nossos pensamentos ao alto, em agradecimento, desejando ardentemente que o amor de Jesus nos vista, que o amor de Jesus nos banhe, que o amor de Jesus nos ilumine e nós tenhamos, de fato, a cura das nossas almas, para que possamos ser cada vez mais pequenos cristos a caminhar na face da terra, espalhando luz, esperança e fé, através dos nossos pensamentos, palavras e atos. Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos para que nós possamos reaprender o caminho,
que nos conduz ao teu aprisco. Ajuda-nos a ouvir cada vez mais a mensagem deste irmão tão dedicado, chamado Jesus, para que o sofrimento e a dor percam a força sobre a face da terra, para que a felicidade relativa, a caridade em seu maior estado, possa se fazer presente e caminhar entre os homens, fazendo com que este planeta se realinhe no universo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, meu Pai, perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai amantíssimo, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que seja assim para todos sempre. O amor de Deus abençoe a cada um dos presentes, para que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, e através do sono nós possamos ser reconduzidos a lugares de aconselhamentos, para que o nosso despertar seja suave, tranquilo e mais responsável. Gratidão. Assim seja. Seu João, gostaria de deixar mais alguma palavra? Não, estou indo embora. Estou indo embora. Gratidão, seu João. Gratidão, um abraço aí, meu querido. Adeus não, diga